Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos de pedir que você orasse agora pedindo que o Senhor falasse, peça que Deus fale ao seu coração e também a quantos estão reunidos com você e também as outras pessoas que você não está vendo, mas que estarão vendo e ouvindo esta mensagem para que Deus opere no coração delas, para trazer luz, entendimento, compreensão da sua vontade para uma vida coerente com a palavra de Deus. Quanto a mim, ore para que Deus me use como instrumento para alcançar a sua vida e a vida destas pessoas pelas quais vamos orar também. Senhor, nós buscamos a Tua face, reconhecemos mais uma vez a total dependência que temos de Ti para a transmissão da Tua palavra. Eu te rogo que o Teu Espírito encontre plena liberdade e ação na minha vida para a transmissão da Tua palavra e na vida daqueles que vão ouvir, para que sejam tocados, sejam realmente trabalhados por Ti agora, conforme a Tua sabedoria e o conhecimento que só o Senhor tem de cada pessoa. Então, vem nos abençoar através desse momento e glorifica o Teu nome. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso assunto ainda é sobre relacionamentos e queremos ver algo novo dentro do que estamos tratando. Mas antes disso, vamos ver as bases para o que nós estamos falando. Nós temos falado que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos entre o homem e Deus, entre as pessoas, entre os cônjuges, entre os filhos e seus pais, entre os pais e seus filhos, entre irmãos, entre subalternos e superiores, e vice-versa. Vimos que primeiro o pecado trouxe a quebra de relacionamento do ser humano com Deus. Vimos que Deus providenciou o meio para que o ser humano se reconciliasse com Ele através de Jesus. Em segundo lugar, nós vimos que o pecado trouxe a quebra de relacionamentos do ser humano com o seu próximo. E a reconciliação com Deus também prevê a reconciliação com o meu próximo por meio de Jesus Cristo. Vimos também que, por isso mesmo, nenhum de nós pode abrigar qualquer inimizade ou ressentimento no íntimo, sem ferir o propósito de Deus em Cristo Jesus, que é a nossa reconciliação com Ele e a nossa reconciliação uns com os outros. Vimos que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus se eu deixar de amá-lo como devo. Vimos isso quando Jesus foi inquirido sobre qual seria o principal de todos os mandamentos. E ele respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Vimos também que o meu pecado afetará a minha comunhão com Deus e com o meu próximo, se eu deixar de amar o meu próximo como devo. Por isso que Jesus disse também: o segundo mandamento em importância é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele acrescentou: não há outro mandamento maior do que estes. Meu pecado, então, se não for confessado e deixado, vai tirar a minha paz interior e a minha alegria de viver. Por isso, Colossenses 3,15 nos faz saber isso. Meu pecado afetará minha relação, então, com Deus, com as pessoas e comigo mesmo.
A Bíblia diz em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que nós fomos chamados, em um só corpo. Então nós devemos, se não confessarmos o nosso pecado imediatamente, se o pecado não for deixado, ele vai tirar a minha paz interior, a minha alegria de viver, ele vai afetar a minha relação com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Isso irá acontecer se eu desprezar os princípios de Deus para os meus relacionamentos. Hoje nós queremos examinar a questão da necessidade da restauração de relacionamentos danificados. Não há como guardar ódio, rancor, ressentimento, mágoa sobre qualquer coisa que aconteceu entre nós e alguma outra pessoa, e nós precisamos lidar com isso, resolver essas questões. Isso por uma razão muito simples: se quem abrigar tais sentimentos vai trazer a maldição sobre si mesmo. No último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, o Senhor disse assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Bem, muitas pessoas dizem: mas eu não estou debaixo de maldição. Olha, ninguém que foi lavado, alvejado, através do sangue de Jesus, está sob maldição. Mas todas as vezes que eu pecar e não resolver o problema causado pelo meu pecado, eu estou abrindo um espaço para que o mal venha sobre mim, porque eu estou deliberadamente me recusando a resolver uma situação para a qual Deus trouxe a solução e eu não estou me valendo dela. Mas essa palavra, eis que lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e diz também que ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Na realidade, é uma profecia acerca de João Batista, que teve um ministério muito semelhante ao de Elias. Convém afirmar que, embora o ministério dele, de João Batista, tenha sido muito semelhante ao de Elias, João Batista nunca foi Elias, como alguns querem, e visando torcer a palavra de Deus. Quando João foi inquirido sobre se ele seria Elias, ele disse que não sou Elias. E então essa possibilidade está totalmente fora de cogitação. Mas ele se vestia como Elias, ele falava como o profeta Elias falou, denunciando o pecado, sem medo, sem constrangimento, de forma ostensiva. Mas o texto diz também nas Escrituras do Novo Testamento que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e lhe disse acerca de João Batista, seu filho, que ainda não tinha sido gerado, mas o anjo aproximou-se dele e disse muitas coisas acerca de João Batista, entre elas o que está em Lucas 1,16. E ele disse: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E se você observar, a profecia diz: ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais.
Quem não está bem com o outro também não está bem com o Senhor. As Escrituras nos advertem sobre a necessidade de estarmos bem um com o outro ou uns com os outros. Porque se não fizermos isso, se não estivermos bem uns com os outros, então nós não podemos dizer que estamos também com o Senhor, estamos bem com o Senhor. Um trecho bastante conhecido de todos vocês, porque já temos falado muito sobre eles, muitas vezes. Está em 1 de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. E o apóstolo João aqui se refere à pessoa de Jesus quando ele diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, o que João diz ter ouvido de Jesus é que Deus é luz e nele não há qualquer treva. É impossível que eu e você tenhamos comunhão com ele se nós não temos comunhão uns com os outros. Por isso que ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se Deus é luz e nele não há treva nenhuma, para que tenhamos comunhão com ele, nós temos que andar na luz. E se nós andarmos nas trevas e dissermos que estamos andando com Deus, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. O apóstolo João também escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versos 9 a 10. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, é por isso que o texto que nós lemos primeiro diz que se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós mentimos quando não temos comunhão uns com os outros. Quando nós temos ressentimentos, mágoas, quando guardamos ódio no coração contra quem quer que seja. Por isso que o anjo do Senhor que apareceu a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista, seu filho de Zacarias, ele disse, Lucas 1, 16 e 17, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Veja como as coisas se encaixam. Ele irá diante do Senhor. O Senhor aqui é uma referência ao Senhor Jesus, no espírito e poder de Elias. Ou seja, o mesmo Espírito que esteve sobre Elias, é uma referência ao Espírito Santo, estaria também sobre ele. Ele foi cheio do Espírito desde o ventre. E ele veio para converter o coração dos pais aos filhos, converter os que estão andando em desobediência à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele veio para preparar aqueles que depois dele poderiam receber Jesus Cristo e saber que ele era quem realmente ele disse que era, o Filho de Deus. Muito bem.
Ele veio para preparar então o coração do povo, para que o povo se arrependesse, se convertesse, deixasse seus pecados. É por isso também que Lucas capítulo 3, versículos 3 a 6 diz assim, é uma referência ao ministério de João Batista, na idade adulta, naturalmente. E diz assim o verso 3, ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Aqui fala que João Batista veio para endireitar, para que os que o ouvissem endireitassem os seus caminhos. Ele é chamado de a voz do que clama no deserto, para cumprir-se a profecia de Isaías. Pois bem, o ministério de João era preparar o caminho do Senhor. Para que o caminho do Senhor fosse preparado, e aqui o caminho é o caminho para o coração das pessoas, então essas pessoas deveriam endireitar as suas veredas. Por isso que ele diz, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. Isso fala de conserto, fala de abrir um caminho ou endireitar um caminho para que o Senhor pudesse vir e estabelecer o seu reino no coração dessas pessoas. Por isso que o texto diz, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Isso aconteceria na pessoa de Jesus Cristo, naturalmente, porque ele viria como aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Mas, como já dissemos, os conflitos de relacionamentos acontecem quando há quebra de princípios que Deus estabeleceu para esses relacionamentos. Vamos ver isso nos relacionamentos entre pais e filhos. E o primeiro princípio que queremos trazer é que os pais são representantes de Deus sobre os filhos. Por isso, os filhos devem honrar seus pais. Em Deuteronômio 5,16, nós temos um mandamento que depois é repetido no Novo Testamento. Honre o seu pai e a sua mãe como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Honre o seu pai e a sua mãe como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Se alguém quer ter longa vida, se alguém quer que tudo corra bem onde você está, onde Deus tem colocado você, é necessário que você honre o seu pai e a sua mãe como o Senhor Deus tem ordenado. Agora, o que é honrar? Honrar é tratar com honra, de acordo com a posição que a pessoa a quem você deve honrar tem. E o pai é colocado como autor, e os pais são colocados sobre os filhos na qualidade de representantes de Deus. E eles não são Deus, não são impecáveis, eles são pecadores, são falhos, mas Deus deu a eles essa dignidade. E tratar com honra é tratar com dignidade.
Dignidade significa um tratamento próprio dos pais. E Deus está dizendo para honrar os pais. Então, os pais devem ser tratados com dignidade, não de qualquer maneira. Também fala de deferência, um lugar de importância que os filhos devem dar aos seus pais. Também isso, honrar é tratar com respeito. E quem respeita, acata, ouve e atende. Em outras palavras, obedece. Honrar é também sustentar na velhice ou invalidez. Os pais cuidam dos filhos e muitas vezes, mais tarde, são os filhos que têm a responsabilidade de cuidar dos pais, quando estes envelhecem e têm necessidade de sustento, ou porque não podem mais ganhar o seu pão, ou por causa de invalidez. E honrar é também obedecer, como já vimos, e sujeitar-se à liderança dos pais. Esse mandamento é repetido no Novo Testamento, na epístola de Paulo aos Efésios, onde ele diz assim no capítulo 6, os 3 primeiros versos: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Por que os filhos devem obedecer aos seus pais? O texto diz, pois isto é justo, é correto, diante de Deus, e eu diria mesmo diante dos homens também. Então, como já dissemos, o texto diz que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Com certeza é isso que os pais querem em relação a seus filhos. E os próprios filhos devem querer isso em relação a eles mesmos. No livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 20, nós lemos assim: Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração, pendure-os no teu pescoço. Naturalmente, é uma figura de linguagem. O mandamento deve ser amarrado no coração, pendurado no seu pescoço. Isso tem, como dissemos, sentido figurado. Você deve ter o mandamento sempre no seu coração, deve tê-lo sempre em mente e não se esquecer dele de forma alguma. E o texto diz, quando você andar, essa instrução, a instrução de quem é? É da mãe. O texto diz, meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Então, quando você andar, essa instrução guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Bem, o texto diz que quando você andar, essa instrução que a mãe dá o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, vai falar com você. E ele diz que o mandamento, e o mandamento aqui é do pai, guarde o mandamento de seu pai. O texto diz, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Normalmente, os filhos não gostam de ser repreendidos, não gostam de ser disciplinados, mas o texto é muito claro em dizer que é justamente através do mandamento do pai, da instrução da mãe e as repreensões, a disciplina, vão levar
este filho ou estes filhos à vida, a terem uma vida longa, a serem abençoados, a serem bem-sucedidos em toda a sua vida, em todo o seu caminho. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo também diz: filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Ou seja, é algo que cai no agrado de Deus. Porque Deus fez assim, Deus deixou estes mandamentos, e se Ele deixou, é para o bem daqueles que o observam. E nós devemos observá-los para o nosso próprio bem. Os conflitos de relacionamentos acontecem quando há quebra de princípios que Deus estabeleceu para esses relacionamentos. O segundo princípio é que os pais são representantes de Deus sobre os filhos, por isso têm a responsabilidade de ensinar, educar e instruir os seus filhos. Isso não se faz naturalmente. Antes, quando eu digo naturalmente, eu estou dizendo automaticamente. Antes requer disciplina, trabalho árduo, mas colhe em si os resultados. Então, se quisermos ensinar, educar, instruir nossos filhos, isso vai requerer uma disciplina de quem, no caso do pai e da mãe, vai implicar em trabalho árduo, repetitivo, insistente, perseverante, mas vai dar o resultado. Também no livro de Provérbios 22, versículo 6, nós lemos assim: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Aquilo que aprendemos quando criança, através de nossos pais, não sai, fica. E pode ser que às vezes demore a frutificar, mas vai frutificar. E em algum momento a ficha vai cair e aquela criança que recebeu essa instrução vai se lembrar e vai, mesmo que tenha se desviado do seu caminho por algum momento, algum instante, ele vai retornar ao caminho. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Aquilo não sai, aquilo fica. Se foi transmitido com amor, se foi transmitido com zelo, com cuidado, com dedicação, com empenho, isso vai ficar. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 7, texto que os irmãos conhecem bastante, nós lemos assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estão lembrando que Jesus disse que esse é o principal dos mandamentos. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, o texto é muito claro. Nós temos que amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. E as palavras que Deus deixou para nós devem estar no nosso coração. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Porque se não estiver no coração, nós não poderemos ensinar. Nós não podemos dar uma coisa que não está dentro de nós, algo que é verdadeiro em nós e dentro de nós. Nós só podemos falar, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Ele diz também que a pessoa boa vai tirar do
tesouro bom, coisas boas, mas a pessoa má, ela vai tirar coisas más, porque não pode tirar outra coisa. Então, se nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, alma, força e entendimento, se tivermos essa palavra no coração, nós falaremos dela para os nossos filhos e vamos buscar inculcá-las neles. Não se trata de uma lavagem cerebral, mas de uma instrução. Você as inculcará a seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Quando é isso? O tempo todo. Quando você estiver sentado com eles na sua casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você quando seus filhos forem se deitar, e você também, quando você se levantar, e eles também. E é um momento para você ensinar, é um momento para você falar, é um momento para você orar com eles. Eu sempre fiz isso com os meus filhos, porque aprendi isso com meu pai. Meu pai orava todos os dias conosco, seus filhos, e ele tinha o cuidado de nos ensinar a palavra de Deus. E eu aprendi com ele, aprendi também que eu devia fazer assim com os meus filhos. E isso não entra da noite para o dia. Este ensino é uma coisa que tem que ser contínuo, tem que ser constante. Daí a importância dos pais terem nas suas casas o culto doméstico, não por mera formalidade, mas deve ser um momento de ensino, um momento de aprendizado, tanto para os adultos como para as crianças, naturalmente, dentro daquilo que as crianças podem receber. E, dependendo do caso, você deve ter uma literatura apropriada à idade destas crianças e ir inculcando a palavra de Deus nos seus corações e mentes através das histórias bíblicas. E sempre que tiver oportunidade, falar com eles, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado. Olha, a palavra de Deus diz isso. Olha, a palavra de Deus diz que isso aí que estão fazendo não é correto. Você não faça isso dessa maneira. E assim vai. As crianças vão aprendendo e vão naturalmente olhar para os seus pais e ver se eles falam, se eles vivem aquilo que eles falam, né? Porque se os pais ensinam uma coisa e não vivem o que ensinam, eles vão aprender com o que você faz, ou vocês, pais, mãe, pai, fazem, e não com aquilo que vocês dizem para eles. Mas Colossenses 3:21, quando o apóstolo Paulo escreveu a eles, os colossenses, ele disse assim no capítulo 3, verso 21, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Inúmeras vezes tenho dito aos irmãos na igreja onde estamos que os pais irritam seus filhos quando cobram deles algo que eles não deram. Muitas vezes os pais ficam envergonhados quando os filhos fazem algo que os compromete como educadores. E então eles ficam irritados, cobram dos filhos um comportamento que eles não ensinaram para eles. E isso pode levar os filhos a ficarem desanimados. Como diz o texto, não irritem seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Quando o filho fica desanimado em relação aos seus pais, quando eles cobram algo que eles não receberam.
Eles não podem dar se não recebem. Filhos não podem amar se não recebem amor. Filhos não podem perdoar se não são perdoados. Filhos não podem experimentar os princípios da palavra de Deus se eles não veem esses princípios vividos na vida de seus pais. Efésios 6:4 diz: e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, aqui está como evitar que os filhos fiquem irados, fiquem irritados. Os pais devem criá-los na disciplina e nos caminhos do Senhor, na admoestação, no ensino do Senhor. Ensina a criança e quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. A não observância desses princípios leva os pais e os filhos ao sofrimento com consequências gravíssimas. Existe não raro muita dor, muitas feridas, muita negligência, muita indiferença, muito ressentimento, muita mágoa, muito ódio até nas relações entre pais e filhos, porque não se teve o cuidado, no caso dos pais, de ensinar os seus filhos. Ou quando os filhos, por alguma razão, não obedecem aos seus pais e são por isso disciplinados, às vezes nem sempre isso é feito com a devida adequação. Enfim, são inúmeras as situações que podem levar os filhos a guardarem ressentimentos contra seus pais e pais também ficarem ressentidos com seus filhos quando eles não recebem um tratamento que eles gostariam de ter, mas não ensinaram os seus filhos a dar esse tratamento que eles devem ter. Essas coisas precisam então ser tratadas, curadas, endireitadas, resolvidas. Se não forem resolvidas, elas vão impedir seu crescimento espiritual, se você é pai e mãe. Se você é filho ou filha, vai impedir seu crescimento espiritual, vai impedir que você prospere no contexto familiar e na área financeira e em todas as áreas. E seus relacionamentos com todos serão prejudicados. Uma pessoa amarga, uma pessoa ressentida, é uma pessoa que revela isso nas suas palavras, palavras de desânimo, de apatia, de indiferença, de crítica. São pessoas que veem o mundo só pelo aspecto negativo. Eu não estou dizendo que o mundo não tem problemas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós andamos com o Senhor e oramos e buscamos a face dele, e ele promete na sua palavra nos abençoar, nos guiar, nos dirigir. Então, nós temos que saber que mesmo no mundo, e Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas ele diz, mas eu venci o mundo. E diz que nós devíamos ter bom ânimo. Então, se essas questões não forem resolvidas, elas vão impedir seu crescimento espiritual, sua prosperidade familiar, financeira e seus relacionamentos com todos. Isso poderá ser feito se aplicarmos um princípio básico que Deus estabeleceu para curar as pessoas com relacionamentos danificados. É o terceiro princípio, é o perdão. Perdão, você deve pedir perdão e deve perdoar. Perdão deve ser pedido quando cometemos erros, quando falhamos. Tiago 4,10 diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Há pecados que eu tenho que confessar a Deus, mas há pecados que eu tenho que confessar
às pessoas às quais ou contra as quais eu pequei e depois também a Deus. O perdão deve ser dado quando sofremos com os erros dos outros. Lucas 6,38, melhor, 37, o final diz assim: perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Eu devo perdoar, por quê? Porque eu fui perdoado. Porque eu sou perdoado. Quem me perdoou? O próprio Deus, através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fui perdoado de todos os meus pecados. Ele me amou, não porque eu fosse merecedor, mas porque ele me amou, e o seu amor o levou à cruz, levou Jesus à cruz, e foi a maior demonstração de amor tanto do próprio Senhor Jesus como do Pai, ao dar o seu Filho, para nos remir de todo o pecado e de toda a injustiça, sofrendo Ele mesmo a punição que nós merecíamos pelos nossos pecados. Então o texto diz: perdoem, serão perdoados. À medida em que eu perdoo, eu sou perdoado. Deem-lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Eu recebo na medida em que eu dou. E mesmo que eu não receba, eu devo dar. Eu devo perdoar. Então, eu tenho que dar porque, no mínimo, eu já recebi o perdão de Deus. E se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar o outro? Se isso não for feito quando cometemos o erro, deve ser feito quando caímos em nós. Às vezes nós lutamos contra aquilo que Deus quer que nós façamos, e uma delas é perdoar. Inventamos 1000 razões para não perdoar e justificamos o fato de guardarmos o ressentimento. Mas quando a gente cai, quando cairmos em nós, quando tomarmos consciência do nosso pecado, e Deus tem meios de fazer isso, Ele faz isso através de situações que nos vão levar ao quebrantamento, em que vamos nos dobrar e que vamos entender que finalmente não tem outro caminho, é isso mesmo. Alguém tem dito, você deve ter ouvido isso muitas vezes: quem não vem por amor, vem pela dor. Muitas vezes, quando resistimos a Deus, Ele vai apertar o cerco, vai nos levando até que nós nos rendamos à sua vontade. E a vontade de Deus não é o capricho de Deus, é porque Ele quer o nosso bem. E nós só poderemos ser bem-sucedidos se perdoarmos. Pais precisam também pedir perdão aos seus filhos, e filhos precisam pedir perdão aos seus pais. Todos temos que pedir perdão àqueles a quem ferimos, maltratamos, magoamos, desprezamos, ignoramos, injustiçamos. Quando fizermos qualquer coisa que tire a nossa paz, nós temos que pedir perdão à pessoa a quem ofendemos e também pedir perdão a Deus. Por outro lado, é preciso perdoar os pais, os filhos, as pessoas que nos feriram, maltrataram, injustiçaram, magoaram, ignoraram, desprezaram. Jesus nos ensinou a orar assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
Jesus ainda acrescentou no final da oração: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Nós temos o perdão de Deus, mas se recusarmos a perdoar as pessoas depois de termos sido perdoados, o texto diz que nós não seremos perdoados. Não seremos perdoados por não perdoar. Não é que Deus voltou atrás, não. Mas se eu não perdoo, eu também não tenho perdão quando me recuso a perdoar. Concluindo, nós precisamos fazer isso para que não fiquemos debaixo de maldição. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Não permita que você esteja debaixo de maldição por se recusar a endireitar, sobretudo a perdoar, a pedir perdão. Nós temos que deixar de lado o orgulho, temos que nos humilhar diante das pessoas às quais ofendemos, magoamos. E o perdão deve ser dado, deve ser pedido de coração, não é da boca para fora, porque não vai funcionar. As pessoas não se deixarão persuadir se elas não perceberem que houve arrependimento genuíno. Mas quando nós perdoamos de coração, então as pessoas vão ser afetadas. E se não forem na hora, elas serão depois. Ou se não se deixarem persuadir, endurecerem o seu coração, Deus vai receber o nosso pedido de perdão que foi dado àquela pessoa, foi pedido à pessoa, e Ele vai considerar isso. E nós seremos perdoados e seremos aceitos pelo Senhor, porque fizemos o que Ele nos ordenou que fizéssemos. Perdão é para ser pedido. Perdão é para ser dado. Não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolho perdoar, assim como eu escolho amar. Amar não é primordialmente um sentimento. O sentimento vem como resultado da escolha que eu faço de amar. Se eu amar, à medida em que eu me disponho a amar, o amor vem. Quando eu escolho que eu vou perdoar, o perdão vem. Então, se eu escolho pedir perdão, Deus vai me conceder graça para eu me humilhar e vir a pedir de coração esse perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver a sua palavra. Que possamos perdoar sempre, amar sempre, e que possamos pedir também perdão sempre que for necessário, porque longe de diminuir você, isso é algo que agrada a Deus e Ele honra você quando você se dispõe a fazer isso. Deus se agrada com o nosso procedimento coerente. Nós nunca poderemos ser aceitos por Deus porque somos perfeitos. Mas Ele deseja que nós reconheçamos que não somos sujeitos a falhas, a erros, mas que podemos ser perdoados, ser aceitos por Ele, em Jesus nosso Senhor. Senhor, nós buscamos a Tua face e pedimos que o Senhor esteja operando agora nos corações dos filhos em relação a seus pais, para que haja perdão, haja conserto, haja endireitamento,
e também no coração dos pais em relação aos seus filhos, para que eles perdoem, para que eles peçam perdão por terem falhado, por terem errado nas suas decisões, nas suas escolhas, na maneira como lidaram com as dificuldades e nem sempre souberam resolver as questões como deviam resolver. Que o Senhor esteja reconciliando pais e filhos, filhos e pais. E o Senhor seja nisso glorificado. Nós pedimos que o Senhor quebre todas as barreiras e traga a paz, a tua paz, que excede a todo o entendimento, e que ela seja o árbitro nos corações daqueles que nos ouvem nesta hora. Porque foi para esta paz que nós fomos chamados, em um só corpo. Dá-nos também um coração agradecido. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e lhe conceda a sua paz. Amém.